Salmos 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 19:1 diz: olha, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Esse é o Deus que a gente serve. A pergunta é: qual é o segredo da vida? Já parou para pensar que essa pergunta talvez seja uma das perguntas mais feitas e que a resposta seja uma das mais importantes para o ser humano? Qual é o segredo da vida? Qual é o segredo de vencer isso? Vencer a vida? Porque a vida é um conjunto de fatores. Já dizia o velho ditado: a vida não é um mar de rosas. Ou seja, na vida nós temos altos e baixos, temos o dia bom, temos o dia mau. A vida é feita disso. Às vezes a gente vive algo que não estava esperando viver. É como a lei da atração, que dizem que quando você não sai de guarda-chuva, chove, e quando você sai com guarda-chuva, dá sol. A vida é surpresa. Ninguém sabe. Provérbios 27 diz: não presumas o dia de amanhã, pois não sabes o que ele trará. Isso é a palavra dizendo: olha, não tem como controlar o amanhã, não dá para saber sobre o próximo segundo. A vida é isso. Você pode estar aqui, pode estar vendo o vídeo e daqui a pouco cessar. Isso é a vida. Tiago 4,14 diz que a nossa vida é comparada a um vapor que aparece e logo desaparece. Ou seja, essa é a nossa vida. E qual é o segredo dela? Qual é o segredo para suportar o dia mau? Qual é o segredo para não deixar crescer aquilo que tem que se manter no dia bom? Eu vou te dizer: o segredo da vida é saber boiar. Ajudou vocês? Posso terminar? Não? Eu vou dizer: o segredo da vida é boiar. Vocês sabem boiar? Ficou ruim, né? Acho que eu vou melhorar. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu. Eu fui na praia. Eu fui surfar. Não entendi a graça, mas eu fui surfar. Eu fui surfar com aquela prancha pequena, sabe? Prancha para quem não surfa. Agora vocês podem rir porque tá liberado. Eu não ri, eu não sei surfar, mas eu fui surfar. Só que eu fui com um amigo que sabe surfar. Mais ou menos também. Para não enaltecer muito, mas olha, eu fui surfar. Eu tava lá, no meio da água. Aí a onda vinha, me jogava para dentro, mar, no fundo. Foi uma experiência bem legal. E quando o mar tem onda, a onda faz um caminho, arrebenta na praia. E para ela voltar para o oceano, essa água que arrebenta, ela faz um caminho. Esse caminho é um lugar mais profundo que o surfista, eu acho que essa é uma linguagem global, chama de lagamar. Lagamar é uma parte mais funda do oceano, onde a água da onda percorre o caminho para voltar para o oceano. Então, a onda vem e volta pelo lagamar. Coitado de quem cai no lagamar. Porque o lagamar tem muita correnteza. É justamente a correnteza que te leva para o fundo, não para o raso. E aí eu estava com esse meu amigo surfando e de repente deu um desespero e todo mundo apontou para a água. E eu pensei: será que estão falando que eu estou surfando bem? Brincadeira. Mas eu fiquei: meu Deus, todo mundo desesperado, todo mundo na areia olhando para nós. E eu olhei para nós. E eu olhei para o lado, tinha uma mulher morrendo afogada no lagamar. Sabe só que foi a coisa mais interessante? Ela não estava morrendo afogada sozinha. Ela estava morrendo afogada junto com o salva-vidas. O salva-vida estava morrendo junto com ela. Porque o salva-vida estava nadando na direção contrária. E aí eu fiquei olhando aquela cena perplexo e disse: eu vou ajudar. Mas eu me lembrei que eu não estou com essa moral toda para ajudar. E quem estava comigo estava com uma prancha maior. Eu fui até perto, fiquei um pouco com medo, porque o lagamar começou a me levar. E eu quase que desesperei, porque eu estava quase morrendo também. E eu estava de prancha.
E quem estava comigo? O Felipe falou, cara, vai pra lá, ó. Falei, pra você é fácil que tá com a prancha grande. Eu demorei uns 10 minutos e eu consegui sair. E ele, junto com o salva-vida e a mulher que estava morrendo, acalmaram e, de maneira calma, foram nadando na lateral, para lateral, sabe? Saíram, porque tinha um problema agregado. A mulher que estava se afogando estava com o filho junto e ela não sabia onde o filho estava. Então ela estava desesperada, não tinha o que fazer, não tinha como acalmar. E o Felipe salvou o salva-vida e a mulher. E depois eu descobri uma coisa, que o Felipe não precisava ter salvado ninguém, que o salva-vida não precisava ter salvo ninguém. Se a mulher não tivesse se desesperado, tivesse apenas boiado, a própria correnteza que levara ela para o fundo iria trazer ela para o raso. O Lagamar faz isso aqui. Ele leva para o fundo e traz você para cima da onda novamente. E a onda arrebenta na praia. Tenha calma. A tempestade que leva você para o fundo pode trazer você para a praia novamente. Se você tiver calma, se você ter calma, aquilo que te aflige te salva. Sabe, a dificuldade nossa é a ausência de confiança. Por isso que eu amo essa palavra. Sabe, há um texto, Salmos 37 diz: confia no Senhor, deleita-te nele. Sabe o que é isso? Descansa, para de bater o braço para sobreviver. Basta confiar. Para de tentar vencer com as tuas forças. Boia. Relaxa. Descansa, porque se o Senhor for o seu alicerce, você vai sobreviver. Eu vou te dizer uma coisa: é melhor às vezes se agarrar em algo pequeno do que em algo grande. Pastor, mas é pequena a minha confiança, se agarra nela, porque às vezes o que é grande te leva para o fundo. Eu vi uma história essa semana, achei fantástico. Uma cachoeira, uma correnteza, 2 rapazes caíram, um se agarrou no galho, o outro subiu em cima de um tronco. O que subiu no tronco olhou porque estava preso no galho e disse: eu venci. Só que ele se esqueceu que estava na cachoeira. O tronco que pensou que ia salvá-lo levou justamente para o abismo, e o galho manteve o outro longe da queda. Aprenda a confiar e descanse no Senhor. Aprenda a saber que verdadeiramente Jesus está no controle, porque aqueles que confiam nele prevalecem as maiores tempestades, a chuva, o vento, a tempestade, o vendaval, tudo que vier contra você. E se você confiar no Senhor, relaxa, a mesma tempestade que te leva para o fundo te traz para a praia. Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou apaixonado por pregar o Evangelho. É a melhor coisa da minha vida. Nada se compara. Para mim os segundos, sabe, voam, os minutos voam, as horas voam. Mas eu vou confessar que fica mais fácil pregar quando tem muita gente querendo ouvir. Obrigado. A animação de vocês me dá mais ânimo. Pena que eu não consigo sentir quem está em casa agora aqui junto com a gente. Mas aqui, irmão, esses irmãos é tudo escandaloso. O povo de São Paulo é tudo bocudo, tudo... Mas... Vou dar uma...
Vou dar uma indireta. Mas você que está na sua casa pode ser uma pessoa também que grite. Como gritar? No comentário. Você pode comentar, curte o vídeo. Porque o YouTube não ouve a mensagem, mas quando ele vê que as pessoas comentam, compartilham, ele diz: nossa, deve ser bom. E manda para mais gente. Então, curte, compartilha, comenta, manda para os irmãos. E se você ainda não é inscrito, nem que seja por pena. Não, vou por pena. Vai por pena mesmo. Sou bem humilde contando um negócio desse. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem do Senhor Jesus para você aqui nesse canal. Vamos pro vídeo? Dê um jeito na sua vida. Ô, gente, que coisa boa se a gente puder trazer para cá, para essa mensagem, o nosso caderninho de meta. A gente trazer, só para dar uma lidinha. Se você está em casa agora, você escreveu em algum lugar, vai lá pegar rapidinho o que você escreveu, só para nós dar uma olhadinha. Aí você vê assim: nossa, prometi que eu iria emagrecer. Olha, nada ainda, né? Prometi que eu ia orar todos os dias. Papai do céu tá com saudade. Faz tempo que vocês não falam, né? Dia 31 de dezembro foi o último dia. Vou ler a Bíblia toda. Você não saiu de Gênesis até agora. Vocês estão rindo de vocês, né? Você sabe que no final dessa mensagem eu quero te apresentar algo que o Senhor nos deu, mas no final, algo que vai ajudar você, mas é acessório, é pro final. O principal é a mensagem. Mas fica até o final e não ouse ir para o final porque você é curioso ou fofoqueiro. Fique aqui. Mas olha só, eu gravei uma mensagem no final do ano. Essa mensagem rodou no início do ano de 2023. E o tema da mensagem foi: eu quero ser melhor. Irmão, eu confesso para você que quando eu dei o título na mensagem, eu fiquei pensando: nada, o povo não vai nem ver. Porque é muita ousadia, né? Você fala assim: nossa, eu quero ser melhor. Parece que a gente perde um pouco disso, né, na nossa vida. A gente vai amadurecendo e a gente pensa que está tudo certo, está dando certo do jeito que está bom, não precisa mudar nada, não precisa melhorar. Você conhece alguém que diz que não precisa mudar nada? Que não precisa perdoar, que está tudo certo, que ele está vivendo uma vida top? Quando eu era líder de jovens, eu evangelizava na rua, e a primeira pergunta que eu fazia era: tá tudo bem? E a pessoa dizia: sim. A vida estava destruída. Mas a gente prefere contar uma história que é diferente às vezes da realidade. Então entenda que quando eu gravei essa mensagem, eu pensei: olha, quem for humilde, quem reconhecer que precisa, vai assistir. E eu fui bem abrangente nessa palavra, não fui tão específico em algumas coisas. Mas aí, lindo, hoje, durante esse dia, o Senhor me fez olhar para direções específicas. E por isso ousei em colocar um nome dessa mensagem de: tome um jeito na sua vida. Porque é o que a mãe da gente fala: toma jeito nessa vida, menino. Quem é mãe e pai aqui sabe do que eu estou dizendo. Aliás, vamos fazer um exercício. Olha para o irmão que está do lado. Sei que você ama fazer isso, mas é só para provocar mesmo. Fala assim: toma jeito na sua vida. Você convidou alguém meio perdidinho para vir para cá, meio bandidinho, vida, né?
Fala para ele. Irmão, a dica é falar e desviar o olhar. É deixar a reflexão pairar, entendeu? Você fala assim, ó, toma um jeito na sua vida. E deixa. Porque era assim que a nossa mãe fazia. Toma um jeito na vida, menino, se arruma. E fazia outra coisa. E aí a gente fica com a reflexão. Mas no quê? Fácil. Só pegar o que você prometeu no comecinho, né, do ano. Então eu vou ser bem específico. Quer saber do que você precisa dar um jeito na sua vida com urgência? Traz para conversa seu caderninho de metas para 2023. Olha para ele e olha para o que você está vivendo. Se, meu lindo, você não tiver conseguido viver 10% do que você prometeu, você precisa dar um jeito na sua vida, lindo. Sabe por quê? A nossa vida passa rápido demais. Quando nós vemos, tudo passou, acabou, e a gente está na virada de 23 para 24, dizendo: olha, esse ano, Senhor, vai ser tão diferente. Eu vou fazer... Você está entendendo? Enquanto a gente não toma uma postura de homem, de mulher, a nossa vida passa desapercebido, os frutos não são percebidos, o que Deus tem para as nossas estações não chegam, e no final a gente reclama do ano que passou e promete o que não vai viver no próximo. E eu vou te falar um negócio, lindo. Eu fiz promessa para mim, e eu só estou pregando porque pela misericórdia de Deus, e vai continuar assim, eu estou conseguindo cumprir. Mas não está sendo fácil. Irmão, eu prometi que eu ia fazer a leitura da Bíblia esse ano inteiro de novo. Irmão, quando chega números, irmão, é só número. Eu odeio número, mas eu prometi para mim, eu vou ler. Ai, irmão, quando chega Cantares de Salomão, que é tanto romance, irmão, tanto que eu fico, Jesus, eu não estou vivendo nada disso, é muita provocação. Ou seja, a meta é clara, e eu vou te dizer o porquê eu estou me cobrando. Porque quando chegar esse tempo que nós reescreveremos as metas, algumas não estarão lá mais. Algumas não serão mais metas, serão realidade. Gostei da senhora. Venci os 21 dias. Venceu. Por quê? Porque aquilo que você entende que transforma, você não pode colocar como meta, tem que ser como rotina. Tem que ser realidade, tem que ser a sua vida, tem que ser a sua obrigação. Bebê, a minha vida não é meta ler a Bíblia, é minha obrigação. É a minha obrigação. E a sua também. Uai, nós estamos vivendo a mesma vida, na mesma terra, com o mesmo Salvador. Você quer viver uma vida inteira sem conhecer aquele que te comprou com sangue precioso? Você quer viver uma vida inteira dependendo de homens para falar o que Deus disse para você? O que você quer? Então entenda, lindo, que as nossas tarefas, elas precisam ser alinhadas. Então, vamos colocar a vida em ordem. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque eu vou começar a pregar. Apocalipse. Quando você chegar aqui, irmão, no teu devocional, chama já o pastor para te ajudar, porque vai ter cada dúvida. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele, e ele comigo. Cadê o irmão do Glória? Preciso do Senhor comigo até o final, porque agora vai ser um pouco difícil de glórias multiplicados,
porque eu vou tocar em algumas feridinhas. Bom, meu lindo, estamos em 2023. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Eu vou fazer 33. Eu estaria em Israel. Só que eu tenho uma notícia: a última pessoa que teve em Israel com 33. Eu até vou ressuscitar, irmão, mas não vai ser no terceiro dia, não. Mas essa reflexão a gente deixa para depois. Eu só quero que você entenda que a nossa vida é muito rápido. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque quando a gente vê, passou. Anos passam, voam. Meus filhos estão grandes. Meu filho mais velho tem 5 anos. Eu me lembro do dia que a minha esposa contou a notícia que ela estava grávida, e eu pensei que quem estava grávida era a nossa amiga. É verdade, ela entregou uma caixinha com um exame de gravidez. Como tinha uma amiga nossa junto, eu olhei: você está grávida? E a minha esposa ficou olhando para mim assim: sou eu. 5 anos já se passaram. Ou seja, a vida da gente passa muito rápido, e a questão é: o que dentro do tempo que passou, no que eu cresci, no que eu melhorei, no que eu me pareci mais com Jesus que não me parecia antes. Eu tenho a impressão que às vezes algumas pessoas, elas vão, ao invés de amadurecer e ficar mais inteligente, vão emburrecendo, vão se desconfigurando. Sabe, é como aquela pessoa que é jovem, mas se veste como um velho. Ele tem juventude mascarada de velhice, porque parece que alguma coisa em algum ponto desconectou. Gente que não se cuida, ou gente que viveu uma vida espiritual incrível e de repente não tem mais nada de relacionamento com Deus. É interessante entender e imaginar que nós às vezes somos esses personagens tristes de uma história, aonde a vida passa para todo mundo cresce, amadurece, evolui, melhora como ser humano, como servo de Jesus, como marido, como esposa, como esposo, como filho. E tem gente que piora. Tem gente que era um filho ruim, ficou pior. Tinha gente que era um marido 7 e caiu para 4. Não, irmã, não olha para ninguém agora, olha para mim. Pelo amor de Jesus, a pessoa. Tinha gente que tinha uma vida com Deus extraordinária, vivia coisas incríveis com o Senhor, e não tem mais nada com Deus. Até tem, segunda-feira, 7 horas da manhã, assiste uma mensagem, lembra de Jesus na próxima segunda. Ou só se o pau torar. Se não tiver treta, não precisa de Jesus na história. Então deixa eu te contar uma coisa, lindo. A vida com Jesus, ela só melhora. As coisas, quando tem Cristo na receita, ela só melhora. Se está piorando, irmão, você tem que aprender a despiorar logo. Entendeu? Você precisa tomar um jeito na sua vida. Então agora a pergunta é bem simples: sua vida com Deus ontem, sua vida com Deus hoje, está melhor ou pior? Ano passado para esse ano. Casamento. Trabalho. Estudo. Família. Mesmo depois da eleição? Essa palavra tem que chegar na hora certa, e ela vai chegar na hora certa no seu coração. Eu quero te apresentar alguns pilares que mudam a nossa vida para sempre. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 nos apresenta a chave de tudo. O principal que um homem precisa,
e que sozinho jamais conseguiria. Porque tem uma questão: a gente gosta de palavra boa, motivacional, a gente gosta daquelas coisas que você vai para frente do espelho e diz que você é uma máquina de vencer. Ai, mas não funciona, né? A gente volta para casa motivado. Vou conquistar o mundo. No outro dia, meu Deus, a gente achou que era um leão, é uma galinha velha, maltrapilha. Olha no espelho, sabe, rugiu no dia anterior, tá miando agora. Quer dizer, a gente sozinho, irmão, é muito instável. A receita começa aqui. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Sabe, a primeira área da nossa vida que a gente precisa dar um jeito logo é ter alguém morando bom dentro de nós. A primeira coisa que todo ser humano precisa, a gente precisa de um morador nessa kitnet, irmão. Prazer, kitnet Dave. Pois é, irmão, Jesus podia escolher qualquer lugar para viver no mundo, escolheu umas kitnet igual eu e você. Tinha gente melhor, tinha gente mais, mas é nós, irmão. Ele escolheu nós nesse planeta, aqui na terra, olhou para nós e falou assim: quero morar em vocês. E aí, olha que doideira, ele não entra assim, vou entrar. Não, ele bate. E a questão agora é: você tem que reconhecer, ou você precisa de ajuda, ou você não precisa de ajuda. E aí, bebê, você precisa de ajuda? E o caderninho tá rolando? E a meta que seus pais fizeram sobre você, e que você fez sobre você, e que todo mundo já fez, e que nada até agora aconteceu. Então, lindo, a primeira coisa que o ser humano precisa é reconhecer. Ela é jogar toalha, irmão. É jogar toalha. A gente precisa de uma vez por todas reconhecer, dizer: Jesus, seguinte, ó, eu estava controlando a minha vida, só deu BO, só treta, só confusão. Toma o controle. Você está entendendo que isso muda tudo? Meu lindo, sabe, eu vou ser bem direto. O que muda a vida do homem não é quando o homem ajuda o próprio homem. Não é quando nós nos olhamos no espelho e pensamos que somos capazes sozinhos. O que muda a vida do homem é quando o homem olha para si e reconhece que não é capaz, que não consegue, que não é possível sozinho, que o homem não é suficiente para ajudar o próprio homem, que o nosso coração é enganoso. E é nesse momento que a vida muda de maneira radical e poderosa, porque no espelho reflete uma imagem que é semelhança daquele que nos criou, e é aqui que a vida muda. Eu digo: Jesus, eu não consigo sozinho, eu não posso sozinho, eu não vou dar conta sozinho. E como eu preciso colocar a minha vida em ordem, Jesus, entra, Jesus. Você pode dizer: entra, Jesus, entra, Jesus, entra, faz morada aqui. Começamos uma crise. Você é chato com cheiro em casa? Você é chato? Irmão, eu tenho um problema. Quando eu me mudo, a minha principal batalha é tirar o cheiro de quem morava antes. E eu já me mudei umas 3 vezes, estou parecendo nômade. Esses últimos anos aí foi sinistro. Se Deus quiser, agora eu vou me mudar para me mudar menos. Se Deus quiser, amém, igreja? Aí eu faço uma faxina, faço uma geral, limpo o ar-condicionado. Se tiver tapete, eu mando higienizar tudo. Limpo o sofá, limpo tudo. Fiz isso na última casa agora. E não é porque o cheiro é ruim, mas é porque eu quero o meu cheiro, né? Agora, quando Jesus entra, também tem cheiro. Também tem coisas dentro de nós que não são dele, que não pertencem a ele,
que não combinam com a decoração que ele espera, que não é o que ele quer. E aí, bebê, não é mais a casa que manda, é o dono dela. Oh, lindo, oh, calma, não se alegra não, porque agora começa a maior confusão da nossa vida. Quando ele entra, a gente começa uma reforma. É o que a gente chama de colocar a vida em ordem, é o tomar o jeito na vida. Só que entenda que não é eu que tomo o jeito, é ele que dá o jeito. É ele que chega e começa a mudar. Lindo, posso te contar uma coisa bem simples? Não existe evangelho sem transformação. Não existe vida com Deus sem mudança de vida. Deixa eu acordar você do sonho da Disney. Lindo, quando ele entra, ele primeiro, antes de construir, começa a destruir o que construído foi. Os nossos pilares mudam, a nossa confiança muda. Antes a gente confiava no diagnóstico e só naquilo, ou a gente olhava para a pesquisa e só aquilo. Agora não, a gente tem uma voz dentro de nós que é maior do que nós, maior do que os dados, maior do que os diagnósticos, maior do que tudo. Então não é mais a gente que governa, é ele que domina, é ele que determina. Só que aí a gente começa as crises, a gente vai ter que mudar. E esse é o problema de muita gente que vive uma vida inteira sem mudança e uma vida distante de Jesus, porque não deixa Jesus completar a obra. Ô lindo, eu vou falar uma coisa para você. Não adianta você me ouvir não. Não adianta você me ouvir. Não adianta você só me ouvir. Você precisa colocar aquilo que Jesus coloca para você, a sua vida, a sua prática. Sabe, quando eu digo ser uma pessoa melhor, não é para que você seja melhor e apareça nos olhos dos outros. Não, é para que Jesus seja glorificado em você. Irmão, eu comecei esse ano dizendo: eu quero ser melhor, eu quero brigar menos. Eu estou brigando menos. Eu não aceito, irmão, terminar o ano de 2023 igual eu terminei o ano de 2022, parecendo um galo de briga. Eu não quero. Mas o que eu preciso? Dar mais controle para Ele. Mais controle. Jesus, pega outro cômodo, entra em outro cômodo agora, invade, Senhor, pode abrir, pode entrar. Senhor, tem porta trancada da minha alma, pode abrir, entra Jesus. Pode entrar em emoções que eu escondi, o Senhor já sabia, mas entra, governa. À medida que a gente dá o controle para Jesus, Jesus absorve o controle da nossa história e muda a nossa vida. A nossa vida vai sendo transformada à medida que nós vamos entregando e abrindo espaço no nosso coração para Ele. Ou seja, meu lindo, você quer colocar a sua vida em ordem? Coloca para quem sabe organizar. Faz da maneira correta. Jesus entra, governa. E aí algumas coisas vão começar a sentir em você falta, que vai fazer você buscar. E aí você não vai conseguir explicar o porquê. Não vai. Mas tem alguma coisa dentro de você acontecendo. Quer ver um negócio? Você está vendo esse vídeo agora, certo? Milhões de pessoas podiam estar assistindo. Você está vendo. Sabe por quê? Eu preciso acreditar no que eu prego. Jesus moveu para chegar até você. E por você sozinho você não ia querer ver. Porque que história é essa de tomar jeito na vida? Mas algo dentro de você está dizendo assim: você precisa. Você precisa. Deixa, entra, apanha junto, bora. E aí você entrou. Sabe o que é isso? Alguma coisa dentro de você já está acontecendo. Só que a obra precisa ser completa. Os cômodos precisam ser destrancados. A vida precisa ser explanada. E aí algumas coisas começam a acontecer. E é aqui que eu quero deixar claro o que na outra mensagem não consegui. Duas coisas botam a nossa vida em ordem de maneira sobrenatural e acelerada. Está sofrendo por antecipação? Você quer ouvir ou não deixa? É que vocês não mostraram interesse. Irmão, talvez vocês não entenderam o que eu acabei de dizer para vocês. Eu vou, Davinho, falar para vocês o que em um mês pode transformar uma história inteira da sua vida. Olhinho, dava para colocar o nome dessa mensagem de Receita da Felicidade, mas daí vocês iam achar que era demais. Mas eu vou te contar muito simples, muito fácil.
e você nunca mais vai esquecer. Quer dar jeitinho na vida sua, bebê? Quer viver o que Deus tem para você? Quer crescer, quer evoluir, quer amadurecer? Duas coisas que não vão poder faltar nunca na vida de quem nunca para de crescer: oração. Nada, né? Os irmãos. Ai, eu pensei que tinha tipo assim uma receitinha, daí eu ia apertar Ctrl+C, Ctrl+V, e no outro dia minha vida ia mudar. A primeira coisa é oração. Lindo. Talvez você não entendeu ainda porque não tem esse relacionamento, mas o dia que você tiver, você vai conseguir entender com mais clareza. Mas essa semana um amigo meu me perguntou algo que eu fiquei constrangido, porque por alguns segundos eu não soube responder. Ele perguntou para mim: Dave, como é que eu faço para amar Jesus do jeito que você ama? Eu fiquei supletivo, teologia, escola bíblica dominical, tentando ver se tinha uma resposta teológica para aquilo rápido. E ele dizia: porque eu admiro Jesus, eu acho maneiro a história, acho bonito quando você fala dele, mas eu não sinto isso que você sente aí, esse teu olhinho que brilha, esse negócio, eu não sei. Aí, irmão, eu falei a melhor resposta possível, porque me achei na hora. Aí o senhor falou: foi eu que dei a resposta. Eu falei: sorry. Eu falei para ele: sabe por quê? É porque eu falo com ele vou contar algo para você que é a minha vida. Dave, eu confesso que às vezes eu não consigo ficar muito tempo assim de joelho. Eu sou meio ansioso, eu sou muito dislexo. Eu começo orando e começo já fofocando para Jesus, e eu pego foco. Não é fácil, irmão, para mim orar. Eu oro e falo: Jesus, eu preciso aprender a orar, Senhor. E o Senhor viu que o Flamengo perdeu. Jesus foi para a Turquia, Senhor, que vergonha. Eu queria que tivesse, entendeu? Aí eu já mudo de foco, esqueço. Eu tive que colocar uma nota no meu telefone: motivo de oração. E sabe o que eu descobri? Eu esqueço da nota. Tá tão difícil. Só que tem uma coisa: em todos os momentos possíveis e inimagináveis, eu lembro. E quando eu lembro, eu falo. E quando eu falo, eu sinto. E à medida que eu sinto, eu aprendo. E à medida que eu aprendo, eu me apaixono mais. E à medida que eu me apaixono mais, eu oro mais. Você entende? É uma coisa cíclica que só aumenta e cresce. Eu gostaria muito de toda hora pudesse chamar alguém para entrar comigo nesse ambiente de Santo dos Santos, que está acessível para nós a toda hora. Mas muitos de nós não entramos porque não temos a disciplina inicial, pelo menos a inicial, de dizer: não, eu vou dobrar o meu joelho. Até eu ter esse relacionamento, eu vou colocar despertar o telefone. Porque, irmão, na verdade eu sei, tem gente que quanto mais a gente conhece, a gente fica mais com a raiva da pessoa. Você já viajou com alguém que você gostava e depois você desgostou? Nossa, irmão, é terrível. Você viaja com a pessoa: nossa, ela é tão legal. E aí 2 dias de viagem você fala assim: nossa, tem como acabar a viagem. E eu e a minha esposa, nós somos fofoqueiros, hein? Quando nós viajamos juntos, nós entramos no quarto e a gente fala: nossa. Esses dias eu falei pra minha esposa, entrei no quarto e falei: gente, se eu casasse com aquela mulher, eu já tinha morrido. Minha esposa: tá vendo? Valoriza. Jesus não. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona, mais você ama. Mas não tem como você dar um jeito na sua vida se o seu relacionamento com Deus não existir. Você vai fazer planos e vai descumprir planos, vai fazer metas e vai esquecer delas. Mas quando Jesus entra na frente, irmão, a vida muda. E a segunda coisa que não vai poder faltar: você vai precisar de alimento. Eu
Já passei o tempo dessa mensagem demais até. Mas eu preciso dizer para você: você vai precisar de alimento. Se você for em qualquer nutricionista, ele vai dizer que você tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Não pense que na vida espiritual é diferente. Você vai precisar da palavra. Sabe, lindo, a religião escraviza a fé de muita gente. Diz que você é dependente de uma figura, que você depende para a salvação de um lugar às vezes, e condicionam a sua fé àquilo. Eu poderia usar isso contra você e dizer: olha, se você não assistir toda segunda-feira, sua vida com Deus não está boa. Não, bebê, não precisa assistir não. Deus sempre vai colocar alguém para assistir. Deus sempre vai levantar alguém que precisa. Aliás, irmão, se quiser ir direto na fonte, beijo. Eu não estou pregando para produzir escravo, eu estou pregando para produzir gente livre, que não precise de intermediário, que vá na palavra, na fonte, maturidade. Você está entendendo? E isso é o que acontece quando Jesus entra. Maturidade. A gente melhora, a gente aprende mais, se apaixona mais. E o conselho é muito simples. Se você quiser dar um jeito na sua vida, só tem uma forma. Não é o curso, não é o arrasta para cima de alguém que está te prometendo mundos e fundos. Não é a empresa que você tanto quer. Não tem nada a ver com isso. Se você quer dar um jeito na sua vida e daqui a um ano ter histórias que te deem orgulho e felicidade pelo que você está vivendo, só tem uma pessoa que pode mudar. O nome dela é Jesus. Eu termino e é para isso que serve um pregador. A gente serve para se tornar obsoleto, não ter mais a necessidade. Hoje você se alimenta de um tipo de alimento, amanhã não serei mais suficiente. Deus colocará outro alimento para você. Entende? Mas você precisa abrir a porta para Ele poder entrar. Eu quero aproveitar essa mensagem, como prometi no começo, falar para você que hoje, oficialmente, 6 de março, uma nova etapa da nossa história começa e mais um filho nasce. E se não me falha a memória, é o 7º. E o 7º é perfeição. Eu quero ajudar você a dar um jeito na vida, mas não é me colocando como seu mentor, é te apresentando Jesus como quem pode mudar todas as coisas. Deus me deu um livro chamado Colocando a Vida em Ordem. Está pronto? 31 dias para organizar e transformar a sua vida. Um devocional preparado especialmente para auxiliar você a realinhar todas as áreas da sua vida. Nossa, tá tão lindo. Só de, né? É que a gente tá gravando antes, eu só tenho esse. Mas no dia que essa mensagem for ao ar, eu vou deixar um link aqui na descrição para quem quiser. E é isso, meu lindo. Eu, Dave, tô desde o dia 1º de janeiro colocando a casa em ordem. 2023 não vai ser um ano normal. Eu quero viver o melhor ano da minha vida. Amém? Ah, lindo, tem um negócio. Se você quer também, você vai fazer uma oração comigo.
Mas lembre-se que talvez essa vai ser a primeira vez que você vai orar isso. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu sou completamente teu. Entra, Jesus, e coloca a minha vida em ordem. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo? Estão aí ainda, que dó. Ô lindos, que bom que você está aí. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, para a sua casa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, manda no grupo da família aqui da Briga, entendeu? Mesmo se for como indireta, mas manda, faz essa mensagem chegar mais longe. Quanto mais longe, melhor. Nós queremos muito chegar na marca de 10 milhões de pessoas aqui no canal. Eu sei que é muito. Você crê? Você crê aí? Tá? Nós já estamos perto dos 8 milhões. Falta pouco. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, manda para todo mundo e vamos para a mensagem. Você tem na sua casa um quartinho para colocar bagunça? Aquele que quando a visita chega você tranca desesperadamente para que a pessoa não veja a verdade sobre você. Estava tudo muito revirado e aí alguém chega, você está jogando tudo para dentro daquele quarto, tranca a porta e a pessoa diz: nossa, que organização. Quase todos nós temos na nossa casa um quarto de bagunça. E muitos de nós temos um aqui dentro. Aleluia. Ai, ai. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Esse que é o livro da sabedoria. Traz um texto que nos dá noção dos afluentes da nossa alma, sabe? Da onde vêm as falas, as nossas ações e reações. O texto diz: sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Eu quero que você grave isso e nunca mais esqueça. Sobretudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Se você ler Provérbios durante um mês, você vai lê-lo em 31 dias, exatamente dentro do time do mês. E então, você vai fazer um devocional de sabedoria. E logo no começo, no capítulo 4, você vai entender que aqui está em uma posição de destaque. Você deve guardar tudo, mas sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. Aqui, guarde, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o que você fala, o que você faz, ou como você vive, é daqui.
sai daqui. Então, reações amargas, não espere um coração doce por trás, é um coração amargo. Reações odiosas, carregadas de peso, não espere um coração leve por trás, porque o segredo não está na fala, está no propulsor dela, está aqui, entende? Então, quando você olha para um texto como esse e olha para você, você começa a entender que algumas coisas que você faz agora, você não fazia antes, e que às vezes algumas maneiras que você reage agora não era como você gostaria de reagir ou ser, mas de repente, quando você menos espera, você explode aonde não deveria explodir, você fala o que talvez antes não falaria, você reage de uma forma que jamais gostaria de reagir, mas quando você vê, você está assim. É um problema grave isso, porque às vezes nós olhamos de maneira rápida para dentro de nós e não encontramos o porquê disso, não encontramos a razão, e a gente diz, poxa, mas parece que está tudo tão bem, por que eu estou assim? É hormônio. E alguém diz, é a TPM. E às vezes não é a TPM que tem transformado você nessa megera que você é. E você acha que não tem TPM masculino? Não, existem corações feridos reagindo à vida todos os dias. Eu estou ouvindo alguns dias atrás alguém falando que um quarto de bagunça é essencial ter na casa, que todo mundo na casa tem que ter um lugar rápido para esconder as coisas e para ser uma fuga, porque de repente chega uma visita inesperada. Então é bom ter um cantinho onde você abre a porta, coloca ali dentro, tranca a porta e ninguém vê. Você pode receber qualquer pessoa a qualquer hora, porque é rápido esconder ali dentro, e você esconde, fecha a porta. Eu estou ouvindo isso e eu acho que eu tenho um pouco de problema na cabeça, que eu estou ouvindo isso e estou concordando. Nossa, é verdade. Eu estou numa fase de projeto, então me fez muito sentido aquilo. Esconde tudo, tranca, coloca, guarda aqui, esconde, fecha a gaveta, fecha a porta e ninguém vê. E aí eu parei um pouco e entendi uma coisa pela palavra. Na nossa alma existem vários cômodos. No nosso espírito existe um só cômodo, e ele precisa ser habitado por Jesus. Mas na nossa alma existem centenas de cômodos. As emoções, elas se dividem, cada um entra no lugar, uma está no quarto, outra está na sala. Existem lugares de destaque que a gente conta, que a gente mostra, mas tem aquelas que nós escondemos. E é dentro dessa perspectiva que hoje nós olhamos para a realidade das pessoas, e nós olhamos o quão amargas as pessoas estão, e quão reativas, e às vezes quanto ódio. E você diz, o que está acontecendo? Bom, é porque pessoas fizeram um quarto de bagunça e nunca mais voltaram para tirá-las de lá. Criaram cômodos para algumas emoções, trancaram a porta e perderam a chave, e nunca mais voltaram para abrir e tirá-las de lá. Mas daí chega um dia que aquilo que estava escondido por trás da porta tem cheiro, e o cheiro não respeita portas, o cheiro passa por baixo. E quando você vê, o quarto da bagunça deu um cheiro tão forte que agora na sala você sente, e que agora no quarto nem paz para dormir você tem, porque o cheirinho do quarto da bagunça invadiu o quarto onde era para você descansar. Agora tem um cheiro forte que não te deixa pegar no sono. Agora você perdeu o apetite, porque o cheirinho chegou na cozinha, e aonde você sentava e conseguia comer bem, agora te falta fome, porque o cheirinho chegou lá. Mas o cheiro não está na cozinha, o cheiro não está no quarto, o cheiro não está na sala, o cheiro está no quarto que você trancou e deixou lá dentro. Ah, que loucura. Eu amo a palavra, porque quando a Bíblia diz que do nosso coração são as saídas da vida, é como se o Senhor estivesse dizendo assim: do todo que você é,
de tudo que você armazena, de tudo que você carrega, de todos os sentimentos que você nutre, dali saem as coisas da vida, as decisões, as falas. Então, quando você observa que alguém que foi iludido por uma vida amorosa bandida não consegue mais se relacionar com ninguém, porque aquilo ainda machuca ela. Sabe por quê? Porque não foi tirada de casa, foi escondida num quarto para ninguém ver. Não foi expulsa, não, foi guardada. Quantos traumas, quantas realidades. Hoje, quando falamos que um Deus que é real e verdadeiro é Pai, algumas pessoas arrepiam e não querem, porque a figura do Pai é uma figura controversa. Sabe por quê? Porque escondeu essa dor no quartinho de bagunça. Não está na sala, não está no quarto, mas ainda está lá dentro, não foi tirada de casa. E é por isso que nós vivemos os reflexos de uma geração, às vezes emocionalmente desequilibrada, parece que não tem amor. E quando você pergunta para essa pessoa se está tudo bem, ela diz: sim, está, a casa está limpa. Quando você pergunta para alguém que tem dificuldade de perdoar, você diz: você precisa perdoar alguém? Ela diz: não, eu não devo nada para ninguém, porque a casa está limpa, mas o quarto de bagunça está cheio. E aí você diz: você tem que se resolver. E a pessoa diz: eu não preciso, porque a casa está limpa, mas o quarto de bagunça está lotado. Então, quando a palavra me faz entender que daqui procedem as saídas da vida, eu preciso entrar aqui dentro, cômodo por cômodo, abrir, olhar, abrir, olhar, abrir, olhar. Não vai para baixo do tapete, levanta o tapete, puxa, joga para fora de casa, coloca no lixo, espera o carro do lixo passar, e quando ele for embora, aí você está limpo de verdade, a casa está organizada e está tudo certo, dá para receber visita. Sabe qual é a parada? A gente está tentando tocar a vida com o quarto da bagunça abarrotado de coisa. A gente está tentando viver como se nada tivesse acontecido, e a gente está seguindo de trauma em trauma, de caos em caos, de luta em luta, e nada se resolve. O luto não é vivido, e a gente só vai escondendo, escondendo. E quando a gente vê, o quarto da bagunça está atolado de coisa. A gente não vê a bagunça, mas o cheiro dela incomoda todas as outras partes da casa. A gente passa desapercebido semanas e semanas, mas a gente não consegue mais orar, porque o nosso lugar de oração tem um cheiro do quarto de bagunça. A gente quer nutrir uma vida com Deus, mas a nossa alma está intoxicada. E se você soubesse que a Bíblia diz que quando eu trato a minha esposa de maneira diferente do qual a Bíblia diz, as minhas orações são interrompidas. Ai, ai. Se resolva, lindo. Oh, meu príncipe, minha princesa, olha para dentro do teu coração, vai de cômodo em cômodo, identifica onde está a bagunça, e ao invés de escondê-la, alocá-la, tira ela de dentro, joga para fora, expulsa de uma vez por todas, seja trauma, seja falta de perdão, manda para fora, mas não esconde, porque você pode até esconder dos teus olhos, mas o cheiro vai te incomodar, e as tuas reações serão medidas pelo cheiro que sentes, não pelo aquilo que você não vê. Tira fora. Está na hora de nós começarmos uma faxina. É isso. Eu já uma vez fui pregar sobre perdão, e como Deus é bom em pegar a gente na curva, irmão. Eu fui pregar sobre perdão, e eu estava cheio de mensagem. Uau, que palavra! E o problema é que quando a gente prega, a mensagem não vai direto em vocês, ela bate aqui, ela não bate de leve, ela bate de cheio. E eu estou pregando bem lindamente: você precisa perdoar. Nossa, que lindo! Você precisa liberar o perdão. Uau, que palavras lindas e doces! Que quanta humildade desse menino dizendo que tem que virar a face. Oh. Eu estou falando lindamente: você tem que perdoar.
olha José. Os irmãos vieram abraçá-lo e ele perdoou. Oh, que lindo, você tem que perdoar também. Enquanto eu falava, o Espírito Santo falou: ei, e você, bebê? Aí eu: mas eu não tenho ninguém para perdoar. Porque a mágoa não estava na sala, a mágoa não estava no quarto, a mágoa não estava na cozinha, estava no quartinho de bagunça bem escondido. Eu esqueci, mas o cheiro ainda rondava a casa. Dias daquele que antecederam a gravação, eu encontrei a pessoa que eu estava nutrindo raiva e escondia na quartinho da bagunça como se nada fosse nada. Eu encontrei ele no aeroporto, olhei para ele e fiz uma oração: Deus, que ele não me veja. Quem nunca, né, amigos? Deus, que ele não me veja. Olha que lindo, ele perdoou. E entrei no avião igual um agente secreto. Tomara que ele não me veja, tomara que ele não me veja. Por que você não quer que ele veja? Não sei, não tenho nada contra ele, só não quero que ele me veja. É que dentro do quarto da bagunça tinha um episódio a qual aquele rapaz me humilhou profundamente. E eu havia dito que tinha perdoado, mas o restinho da sujeira que ficou, ao invés de eu lançar fora, eu guardei, escondi, e estava fingindo que nada era nada. Olha que bonitão eu, falando de perdão, com o quarto cheio de raiva. Entende? É sobre isso. É sobre olhar e examinar de verdade o nosso espírito, a nossa alma, e entender o que está acontecendo. Sabe, por que você não consegue se relacionar? Será que não tem algum relacionamento escondido dentro do quarto da bagunça? Por que você olha para as pessoas com esse olhar? Será que alguém não feriu tanto os teus olhos e você diz que já curou, mas ainda no quarto da bagunça tem essas dores armazenadas? Será que a tua experiência com Deus em uma determinada igreja, porque foi prejudicada, não afetou toda a sua visão sobre Deus? E você disse que está tudo bem, mas não consegue mais ter comunhão por conta daquilo que está escondido no quarto da bagunça? Pois é, esse é o problema de ter o quarto da bagunça. É porque a gente sempre vai ter uma baguncinha para esconder. A gente sempre vai ter. Sabe o que é o gostoso da vida? É continuar lendo Provérbios. Porque Provérbios diz que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Eu acho maravilhoso isso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Irmão, tu pode fechar o pau com a tua mulher, mas você não vai dormir de mal. Não tem sala para dormir, lindão. Vai ter que dormir de conchinha. Vai ter que abraçar. Ah, mas eu vou ter que pedir perdão. Pois então, bebê, resolva. Porque só não pede perdão quem tem quarto de bagunça para esconder. Agora, quando você tira todos esses subterfúgios, você é obrigado a resolver. Irmão, eu sou de um jeito que eu não consigo mais não resolver as coisas. Eu sou bocudo, irmão. Eu pareço que não, ou pareço que sim, não sei, mas eu sou meio do mal às vezes. Quando vejo, eu falei. Eu não sei, eu não consigo, sabe? Às vezes eu falei. Eu sempre digo que eu não sirvo para ser pastor, porque pastor tem que aconselhar, tem que ser cheio de dedo. Eu fui aconselhar uma pessoa essa semana, chamei ele de jumento, porque eu fiquei irritado. É verdade. Eu falei: rapaz, para de ser jumento, porque eu não. Eu não estou brincando, irmão. Eu queria que fosse brincadeira. Eu chamei ele de jumento. Aí quem estava comigo falou assim: um cara famoso, irmão. Eu não aguentei, porque ele é um jumento. O que ele está fazendo? Bom, a Bíblia diz que não devemos deixar o sol se pôr sobre a ira. Então, é óbvio que eu falei: irmão, põe mal, relaxa. Você é meio jumento só. Então, se você fazer o mal a alguém, peça perdão, sabe? Se você falar demais, coloca o rabinho entre as pernas e diz que você falou demais. Porque senão
ou é você que armazena, ou você joga bagunça na casa dos outros para eles armazenarem. Meu conselho é: faça uma faxina. Entra e olha as tuas emoções cômodo por cômodo, como se fosse uma casa. Entra no quarto, olha, vê debaixo do tapete. Entra no outro cômodo, entra na cozinha, abre armários, vê debaixo do armário. Parece bobo, mas não deixa de observar o quartinho da bagunça. E se ele ainda existir, dê um destino diferente para ele. Transforme num office, num escritório, para que você não tenha nada dentro de você para esconder sentimentos que precisam ser resolvidos. Porque no fim, você pode até não ver o quarto da bagunça, mas o cheiro dele afeta todos os outros cômodos. Você pode até pensar que está tudo bem, mas se tiver qualquer coisa errado dentro de você e você não resolver, quando você menos esperar, você vai ser o reflexo daquilo que te machucou. E é isso: ou você sara, ou você vive refém da enfermidade, mesmo não vendo que ela é real. Então, é tão simples viver. É a gente que está cheio de mania para dar jeitinho na nossa história. Não, está tudo bem. Não está tudo bem, para. Não, eu já perdoei. Cala a boca, não perdoou coisa nenhuma. Olha aí, ó, tá vendo? Cala a boca, irmão, perdoa nada. Ainda está todo cheio de: ai, não quero que nunca mais me veja. Não perdoou, para com isso. Ai, não, está tudo bem. Não consegue dormir de raiva da pessoa. Cala a boca, irmão, vigia. Eu sei disso, eu esse dia fechei o tempo com uma pessoa aí, irmão, e nossa, ele tem que me pedir perdão. Fui dormir. Acordava de madrugada dando soco no homem, irmão. Um sonho na cabeça. Porque na minha cabecinha estava tudo resolvido, mas aqui dentro tinha coisa sendo colocada, escondida no quartinho da bagunça, para que no outro dia eu continuasse sentindo a dor que devia ter acabado. Você está entendendo por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente acumula aquilo que deveria ser jogado fora, a gente transforma o nosso coração numa lata de lixo. Tome cuidado para não transformar o teu coração numa lata de lixo. Entenda que se não tem bom cheiro, se não tem boa aparência, se vai afetar outros cômodos, áreas da sua vida, joga fora. Mas não joga fora para reciclar e fazer de novo. Joga fora para nunca mais ver. Manda embora. Não dá mais para reutilizar esse tipo de sentimento. Manda embora, chega. Agora você vai ter que viver algo novo. Porque enquanto aquilo que devia ter sido jogado fora continuar sendo reciclado e tentado, e sentimentos que deveriam ter sido tirados, você vai sempre ser refém de resquícios daquilo que tinha que ter sido extirpado da tua vida faz tempo. É tão simples. Vida se resolve no dia a dia. É isso. Brigou, pede perdão. Fez alguma coisa ruim, te machucou, vai na pessoa e fala assim: irmão, eu estou com raiva de você, eu estou com vontade de dar um soco. Se eu não fosse evangélico, eu te dava. Mas eu quero que você saiba, eu te perdoo. Porque na verdade, na vida, se você brigar para ter razão, você nunca vai ter. A gente só tem paz quando a gente aceita perder a razão, irmão. Por incrível que pareça, dá ruim, dá raiva na gente, que a gente quer ter razão em tudo. Mas como é bom a gente fazer papel de tolo às vezes, irmão. Papelzinho de bobo, sabe? Ai, finge que não é nada, irmão. Finge que não é com você, se finge de louco. Olha que conselho maravilhoso. Se finge de louco. Finge que não é contigo, finge que não é para você, sabe? Deixa falar, deixa fazer confusão. Finge que não é com você, porque daí o teu coração tem paz. Você consegue dormir, você consegue viver. Quem alimenta o ódio vive cheio de ódio. Quem deixa o ódio passar desapercebido vive paz, tranquilidade. Coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Que delícia, que coisa boa. Deixa o pau fechar, irmão, vai ser feliz. Alguém chama isso de bênção da ignorância. Ignorância é aquilo que você não sabe. Eu digo que é melhor se fingir de louco mesmo. Você até sabe, mas faz assim: não é comigo não. Todo dia tem alguém me dando indireta na internet. Todo dia alguém falando do jeito que eu prego, do que eu prego. As pessoas me mandam: olha o que estão falando de você. Aí eu respondo: não é sobre mim não. É sobre mim. Mas é bem melhor
melhor eu fingir que não é. É bem melhor. Aí eu continuo fazendo igual, não altero a minha essência e continua dando certo, as pessoas continuam sendo abençoadas, o nome de Jesus segue sendo glorificado, tá tudo bem. Entendeu? É melhor. Ah, mas não é pra mim. Não, mas ele falou teu nome, deve ser outro Dave. Porque agora tem mais Dave, irmão. Eu descobri que tem um monte de Dave nascendo. As mães estão dando nome pro filho de Dave Leonardo. Quer dizer, a minha mãe já errou, agora tem mais Dave Leonardo. Ah, tudo bem, né? Tomara a Deus que Deus abençoe essas crianças com nome estranho. Mas entende que quando a gente se finge assim, não é comigo, aí a gente não deixa nem pro quarto da bagunça, nem para outro qualquer cômodo da casa. Aí você vai encontrar a pessoa, porque a vida dá a volta, irmão. A vida dá a volta. Tem gente que vai falar mal de você e um dia vai te ligar para pedir dinheiro emprestado. Tem gente que vai criticar o teu jeito e quando menos esperar vai estar fazendo igual. Porque na verdade ele nunca falou mal de você, ele sempre quis ser você. E isso não é uma indireta. Eu só estou falando para você entender que isso é a vida real. Nem tudo dá para levar a ferro e fogo. Se doeu, tem que resolver. E se não resolver, tem que entrar dando chute na porta da casa, do quartinho da bagunça. Portão com CC. Ai, perdi a chave. Irmão, chega com os dois pés. Pá! Manda mensagem para a pessoa agora. Não espera nem acabar. Fala assim, ó, eu fiz coisa errada, quero te pedir perdão, fui idiota mesmo, mas acabou. Amém. Te amo, love you. Resolve. Se finge, sabe assim, irmão, finge de louco mesmo, mas vai pra cima, entra com os dois pés, pá! Ah, me preferiram. Liga pra pessoa e fala assim, irmão, tá tudo resolvido. A pessoa nem sabe se você tá com raiva dela. Fala assim, não, mas tá tudo resolvido mesmo assim. Eu quero falar que eu tava com muita raiva do seu, eu escondi isso, eu fingi que tava tudo bem, mas na verdade eu não aguentava ver a tua cara, eu tenho raiva de você, mas agora não tenho mais, tá sarado. Entendeu? Arregaça com a porta do quarto de bagunça, tira tudo pra fora, joga jato d'água assim, ó. E deixa o sangue de Jesus permear as paredes da tua casa, guardar as tuas emoções, curar a tua alma, para poder você viver e seguir em frente. Ah, lindo, porque tem uma parada. Quarto de bagunça a gente esconde de todo mundo, a gente só não esconde de duas pessoas. Eu termino aqui. Grava o que eu vou te dizer, lindo. Quarto da bagunça a gente só consegue esconder. Quer dizer, vamos de novo. Quarto da bagunça você esconde de todo mundo, menos de duas pessoas. A primeira é você. Você pode até fingir que não tem, mas você sabe que tem. Você pode até achar que está tudo certo, mas você sabe que está tudo errado. Você pode até dar uma de bobinho, de João sem braço, mas você sabe que tem um quartinho que tem que ser limpo, lavado com jato, hipoclorito, diabo verde. Acho que tem um negócio que é tenso. Quando é muito sujo tem que colocar esse tal do inimigo verde. Fiz uma propaganda aí. Faz um pix. Você pode esconder de todo mundo. Você esconde da visita, do pai, da mãe, do cônjuge, mas de você não dá. E a segunda pessoa, irmão? Ah, você sabe. Você não é bobo? É dele, é de Jesus, irmão. Jesus está olhando para você assim, dizendo assim: quero morar nessa casa, mas com esse quartinho de bagunça eu não vou conseguir. Eu quero entrar aí dentro e fazer a maior reforma da história, mas enquanto esse quartinho estiver aí, eu não vou entrar. Aí você fala assim: entra na minha casa. E Jesus diz: eu até vou entrar, mas vou arregaçar com o quarto de bagunça. Não tento esconder do projeto, se ele é o autor principal que conhece a obra por completo. Entendeu, bebê? Ou você esvazia para deixar ele entrar, ou sempre vai estar pela metade aquele que podia dominar você por completo. Oh, Jesus! Ah, meu Deus! O Senhor é maravilhoso. O Senhor abriu os nossos olhos, Senhor. Agora tem gente aqui e que está vendo o vídeo que está falando assim:
Eu chamava de home office. E agora descobri que é o quarto da bagunça. Ah, Jesus, eu vou limpar. Diga para o Senhor aí: eu vou limpar, Jesus. Eu vou passar pano, vou colocar produto no chão de limpeza, multiação. Ah, Jesus, vou deixar limpinho, Senhor Jesus, porque na verdade, eu quero que o Senhor more nessa casa. Eu quero que o Senhor controle essa casa, Jesus. E se for para viver, tem que ser para viver bem, para a glória do teu nome, levinho, dormir, colocar a cabecinha no travesseiro e dormir bem, acordar feliz, porque se tirar o meu apetite, meu sono, Jesus, não, eu vou limpar, porque eu não quero viver preso a uma emoção que tinha que ter sido jogada fora. Em nome de Jesus, amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, verso 13, diz: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Eu vou te dizer o que está acontecendo aqui. A Bíblia, ela começa, principalmente nos evangelhos, com a expectativa da chegada de Jesus. E o homem que anunciou Jesus no deserto era João Batista. João Batista, a voz que clama no deserto. Esse não era o único adjetivo dele, não. Ele era um amigo de Jesus. O primeiro contato que João Batista teve com Jesus foi ainda no ventre. A Bíblia vai dizer que Maria vai com Jesus na barriga, na casa de Isabel, que está esperando João Batista já com 6 meses de gestação. E a Bíblia diz que quando Maria saúda Isabel, o neném que está dentro do ventre de Isabel salta de alegria. Uau! Ali nasceu uma amizade, um amigo. João Batista é um amigo, é aquele que está na beira do rio dizendo: olha, eis que vem alguém após mim que é maior do que eu, cujo qual não tem o direito de atar as alparcas. Ou seja, ele sabe quem é, mas ele é um amigo de Jesus. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que o céu se abre, uma pomba desce sobre, e João Batista é aquele que tem um privilégio de batizar Jesus. Porém acontece uma coisa: João Batista é perseguido e Herodes assassina ele. João Batista é morto. E a notícia da morte de João Batista chega para Jesus. E aí você para pensar o seguinte: Jesus é Jesus, é Deus, é homem, mas é Deus. A questão é como que Jesus reage a um impacto como esse. Como que você reage a um impacto de dor? Como que você reage a uma perda? Tem gente que não reage. Tem gente que não consegue reagir. Tem gente que não reagiu até hoje. Está cheio de gente que ainda não sepultou os seus mortos, que ainda não sepultou as suas perdas, que ainda está armazenando tudo no seu coração, que ainda está aqui sufocando, tirando as noites de sono, maltratando durante o dia, o tornando mal amado. A missão foi bloqueada porque as dores são maiores do que as perspectivas de viver, de ser feliz. O impacto dessa mensagem para Jesus é muito grande. E pela primeira vez na Bíblia, Jesus pede para ficar sozinho. Sabe o que é engraçado? Jesus pediu para que ninguém tivesse com ele pela primeira vez. Sabe o que Jesus queria fazer? Se resolver. Jesus queria sarar-se. Jesus queria sepultar a sua dor, porque havia multidões o esperando.
Eu quero dizer para você que enquanto você não sepulta suas dores, há gente gemendo de dor, porque a expectativa de socorro virá através das suas mãos. Enquanto você não se sara, é impossível ser ferramenta de cura para alguém, é impossível estender as mãos para alguém, porque quem precisa de ajuda é você. Então permita-se ser sarado, permita-se ser curado, permita-se que essa dor desapareça. Não vai tirar a memória do seu coração, mas a dor precisa ser sepultada. E se precisar de um tempo de pausa, pare, mas pare de correr fingindo que está tudo bem, pare de trabalhar fingindo que está tudo bem, pare de agir que está tudo bem, como se tivesse tudo bem, porque não está. E se não está tudo bem, não adianta fingir, não adianta disfarçar, porque a nossa vida gera um reflexo daquilo que está sufocado dentro do nosso coração. Eu quero dizer para você, Jesus foi para o meio do mar. Eu fico imaginando a cena, o nosso amado remando sozinho dentro do barco, a lágrima correndo, e os discípulos todos sem entender e saber o que viria após. Só que no meio dessa história, a multidão sabe que Jesus está na área. Então todo mundo por terra começa a seguir os passos da direção de Jesus. Mas Jesus não está curando ninguém agora. Jesus não está dando nenhum sermão. Jesus não está pregando. Jesus não está demonstrando amor, salvação. Não, Jesus está demonstrando humanidade. Jesus está ensinando eu e você. Está doendo? Para. Está machucado? Para. Permita-se tratar. Está doendo? Para. Não está tudo bem? Para de fingir. Para de dizer que está tudo bem para os outros. Para de sorrir, porque o sorriso está amarelo e todo mundo está percebendo. É melhor chorar agora, durante um dia, e rir depois a vida inteira, do que viver a vida inteira rindo de maneira falsa e chorando nas madrugadas e não ter sono suficiente para fechar os olhos e ter paz. Para. Algumas semanas atrás eu cheguei em casa e tinha um balão escrito "New Baby's Coming". Um novo bebê está vindo. E foi uma alegria gigantesca. Foi uma festa gigantesca. Mas passou alguns dias e a minha esposa percebeu que algo não estava normal. Não tinha mais bebê. Se tratava de uma gravidez ectópica, estava nas trompas e não progrediu. Eu tinha falado para todo mundo já. A gente estava feliz demais. Eu tenho que aprender com Jesus. Eu preciso sepultar as minhas dores. Eu preciso sepultar as minhas dores. Eu vou te falar o porquê. Porque tem uma multidão me esperando do outro lado, esperando pão, alimento, cura, vinho. E se eu não estiver bem, se eu não tiver curado, é impossível eu vender algo que eu não acredito. É impossível falar algo que não é a minha realidade. Não dá para fingir a vida inteira. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar estar recluso para resolver-se, senão a vida não segue. E eu me escondi. A minha esposa se escondeu e nós oramos juntos. E há alguns dias atrás eu recebi uma mensagem da minha esposa. Eu estava viajando e aquele balão que estava escrito "New Baby's Coming", a minha esposa tirou o baby e ficou "New is Coming", que significa o novo está vindo. Sabe o que é isso? Enquanto você não sepulta suas dores, não tem nada novo. É simplesmente as mesmas coisas, a mesma dor, a mesma ferida. Mas quando você sepulta a dor, o novo de Deus surge sobre você. Deixa eu dizer, vocês fazem parte do novo de Deus sobre a nossa história. Isso não apaga uma memória, mas me faz entender que se eu não sepulto lá, eu estaria morto aqui. Jesus foi para o meio do mar, ficou à parte, escondido. Se chorou, a gente não sabe, mas porque conheço Jesus, eu creio que chorou. Chorou com Lázaro, quanto mais não chorou com João Batista. Mas Jesus tem uma missão. A missão dele era nossa.
Era a gente. Tinha muito mais para fazer. Se ele não se resolve, a gente não estava resolvido hoje. A Bíblia diz que no versículo posterior, Jesus está voltando. Jesus está tão bem resolvido que a Bíblia diz que todo mundo que estava doente foi curado. Tem alguém feliz com isso que pode dar um pequeno glória a Deus, por gentileza? A Bíblia diz que Jesus está tão bem resolvido, Jesus está tão bem sarado, tão bem consigo mesmo, sabendo que a missão continua, que todo mundo que estava doente foi sarado. A manifestação dele se prolongou durante o dia e de repente sentiu-se falta de comida. Ele está tão bem resolvido que multiplicou pão e peixe e todo mundo comeu. E esse é chamado do milagre da multiplicação, aonde Jesus alimentou uma multidão. Ele pegou o pouco que alguém tinha e transformou em muito. Mas só aconteceu isso porque as dores ficaram no lugar certo, sepultadas no meio do mar, aonde ninguém viu, aonde ninguém soube o que aconteceu. Mas o resultado da praia me deixa saber, vai tudo bem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 26, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa promessa de Jesus para os discípulos foi cumprida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um som de um vento veemente encheu a casa onde eles estavam, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. Bom, essa é a descida do Espírito Santo. E aqui a descida do Espírito Santo causa esse furor, essa glória extraordinária, que é tão poderoso o que acontece, que a Bíblia diz que a notícia correu em Jerusalém e os judeus vieram para ver o que estava acontecendo. E quando eles chegam, a Bíblia diz que Pedro aproveita a oportunidade e prega. Pedro é muito maluco. Pedro prega cheio do Espírito Santo. E naquela ocasião foram 3.000 vidas que aceitaram a Jesus como Salvador. E isso é extraordinário. Mas quando Jesus nos prometeu o Espírito Santo, Ele nos prometeu o Espírito Santo não como uma sensação, não como um vento somente, como um arrepio, como uma língua estranha, não. Ele nos prometeu um amigo. E a Bíblia diz que esse amigo, ele é conselheiro, ele nos lembra de coisas que nós esquecemos, ele nos faz ver aquilo que a nossa carnalidade não nos deixa enxergar. E tem uma coisa que nós acabamos de ler aqui, que para mim é extremamente importante. Ele nos lembra do que Jesus fez, nos lembra do que Jesus é, e nos lembra de quem nós somos. E por isso que nós não podemos viver sem o Espírito Santo, porque nós temos um grave problema com memória. A nossa memória, ela é sufocada por qualquer coisa. Nós temos problemas com as memórias recentes, nós temos problemas com as memórias antigas, nós temos problemas com a memória do dia. A gente não lembra o que a gente comeu no almoço. E sabe, o pior do que não lembrar o que comeu no almoço é quem nos deu o privilégio
de almoçar. O pior do que não lembrar de agradecer pela cama aonde a gente dorme é esquecer quem nos dá o sono, quem nos deu paz para dormir. Pior do que qualquer coisa é esquecer quem Ele é. Porque à medida que nós esquecemos quem Ele é, nós anulamos a nossa gratidão, nós sufocamos a nossa memória, nós esquecemos o bem que recebemos, e isso acontece todos os dias. Você vê pessoas que já foram extremamente abençoadas e que no primeiro deslize da vida reclama que Deus o abandonou, que Deus não o ouve, que Deus não o vê, e parece que tudo vira uma nebulosidade completa, ninguém enxerga mais nada. O que Jesus fez não tem mais valor, o que já recebeu não tem mais valor, as curas que recebeu não tem mais valor, as bênçãos alcançadas são esquecidas. E tem duas formas de perder a nossa memória: no dia mau e no dia bom. Por mais que pareça estranho dizer isso, esses dois sentimentos são especialistas em roubar as nossas memórias. No dia mau nós esquecemos que já tivemos os dias bons, e nos dias bons nós esquecemos que já tivemos os dias maus. Quando nós esquecemos os dias maus que já tivemos os dias bons, a esperança vai embora. E quando no dia bom a gente se esquece que já teve os dias maus, a gratidão desaparece. E é por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Sabe, eu sempre digo uma coisa: eu tenho um testemunho, e o meu testemunho, quem mais precisa ouvir sou eu. Quem mais precisa lembrar da onde Jesus me tirou sou eu. Porque quando eu me lembro o que Ele fez, da onde me tirou, quem eu era, eu digo: uau, quanta coisa boa o Senhor já fez por mim. E aí se torna impossível reclamar, porque são tantas coisas boas, sabe? E no dia bom, como por exemplo isso aqui para mim é um dia extraordinário. Eu olhar isso aqui cheio de gente, lembrar que há alguns meses atrás tinham 40 pessoas. Mas tem uma coisa: hoje eu não posso me esquecer daquele dia, porque se eu me esquecer, eu começo a ficar perigoso. Eu começo a achar que isso aqui tem a ver comigo. E esse é o problema de esquecer. Os sentimentos se confundem. Aquilo que Deus deu, eu me torno dono ao invés de mordomo. Aquilo que Deus tira, eu me torno vítima ao invés de alguém que entende o tempo das coisas. Você não é vítima, você não é dono. Então, para isso é que nós precisamos do Espírito Santo. Porque Ele vem para nós e diz: ei, tá vendo essa gente toda aí? Não tem a ver contigo. Lembra daqueles 40 pessoas? Também não tinha a ver contigo, tinha a ver com o meu tempo, sobre o que você está vivendo. Então esquece tudo que não tem a ver com você. E aqui eu preciso te contar uma coisa. É importante ser lembrado. E é engraçado que às vezes esse sentimento de ausência de memória acontece em um período que não tinha nem por que acontecer. Eu hoje tenho 28 anos de idade. Parece menos, eu sei, obviamente. Aleluia. Mas eu me lembro que quando eu tinha 20 anos de idade, pouco após eu ter um encontro com Jesus, eu já era líder de jovens e eu estava começando a pregar a palavra em alguns lugares. Bem poucos lugares. As pessoas tinham medo, e eu entendo elas. E eu ia a alguns lugares pregar, outros tinham que pedir desculpa na hora de sair. E eu me lembro um dia que eu fui convidado para pregar numa conferência. Eu não sabia nem o que era conferência direito. Era uma cidade a 40 quilômetros da minha casa. Eu cheguei lá na igreja. Eu tinha 20 anos, então imagina, eu parecia ser bem mais novo do que agora. E quando eu cheguei na igreja, o pastor da igreja olhou para mim e disse: quem é você?
Eu disse: eu sou o pregador da noite. Ele olhou para mim e disse: você? Aí eu falei: é. Ele: mas você? Eu falei: é, sou eu. Ele ficou indignado. Ele não se acreditou, porque ele olhou e viu um pirralho. Ele falou para mim: espera lá naquele lugar lá. Me colocou sentado na lateral da igreja. E eu fui quietinho, envergonhado. Eu tinha percebido que eu tinha sido muito subestimado naquele lugar. Aí eu sentei. E na hora de dar a oportunidade para ministrar, ele falou: olha, esse menino vai pregar, vem para cá. Nossa. E eu comecei a pregar. E naquela noite, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A glória de Deus desceu naquele lugar. Irmão, o menino se tornou um gigante na mão de Deus. E eu preguei com uma autoridade que nem eu estava acreditando. E eu fiquei impressionado com aquilo, assim: uau, que loucura! E quando eu terminei de pregar, eu me lembro que eu desci do púlpito e o pastor olhou para mim e disse: eu quero pedir perdão para esse menino. Na frente da igreja eu disse: uau! Olha, eu pensei, eu estou ficando top. E o pastor olhou para mim e disse: eu quero pedir perdão, porque quando eu olhei ele, eu vi um menino, mas na verdade ele é um homem de Deus. E acabou o culto, e o pastor e o outro pastor da igreja disseram: ele vai jantar lá em casa. E o outro disse: não, ele vai jantar na minha casa. E eu fiquei: nossa, estão brigando por conta de mim. E eu comecei a me achar. Eu me lembro que na época eu tinha um Uno 2001, morava numa kitnet, eu e a minha esposa. E quando nós terminamos de jantar, já com o coração tanto quanto altivo, nós entramos no carro para ir embora, e o pastor disse: você vai nos seguir? Eu: seguir? Por quê? Nós vamos deixar você no hotel. Eu olhei para minha esposa e disse: tu ouviu? A gente vai ficar num hotel. Nós estamos muito chique, a gente está estourado. Fomos pro hotel. Quando eu abri a janela do hotel, tinha mar na frente da janela. Eu falei: meu Deus, eu estou famoso. Eu não disse isso com os meus lábios, mas o meu coração foi exatamente isso que pensou. Tudo aquilo eu peguei para mim. Sabe, nós acordamos naquele hotel, fomos almoçar. Eu me lembro o peixe que a gente comeu, que eu nunca tinha comido na vida. E eu falei: uau, é R$60 o prato, amor. Eu me lembro disso, você acredita? Conclusão: esqueci do principal. Esqueci de quem eu era. Esqueci que aquilo ali não tem a ver comigo, que não tinha a ver comigo. Eu me lembro que naquele dia eu cheguei no culto, eu entrei na igreja e o pastor já fez diferente. Meu filho, senta aqui com a gente. Claro. Mas quando eu dobrei o joelho para orar, eu não senti absolutamente nada. Eu não senti a presença de Deus. Eu não conseguia sentir aquela graça que eu sentia na noite anterior. E eu comecei a orar dizendo: Senhor, isso aqui está tão gelado, por que eu não estou conseguindo te sentir? Por que eu não estou conseguindo sentir a tua presença? E eu brigava com o Espírito Santo, dizendo: não estou entendendo o que está acontecendo. E aí, irmão, eu me cansei, saí de dentro da igreja, fui lá fora e disse: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não vou pregar. Aí eu quero entender. E eu fiz isso uma vez, voltei para a igreja, fiz a segunda, a terceira. Quando eu saí a terceira vez fora do templo, a minha esposa saiu atrás de mim e disse: o que está acontecendo? Já é a terceira vez que você sai. E eu disse: amor, eu preciso resolver algo urgente. Porque, bom, eu preciso resolver. Ela ouviu, entrou para o templo e eu fiquei lá fora. Eu disse: Senhor, por favor, o que aconteceu comigo? E o Espírito Santo falou comigo: vai para o teu carro.
a gente tem que lembrar quem nós éramos antes de o Senhor Jesus nos encontrar. Quem você era antes de Jesus salvar você. Quem você era antes de Jesus pegar você lá no charco horrível de lodo e colocar os seus pés sobre uma rocha. Quem era você? Aliás, o que seria de você se por um segundo o Espírito Santo se afastasse de você? Você vai ver em Salmos o Davi dizendo: ei, por favor, tira tudo de mim, mas não afasta de mim o teu Espírito. Não retira de mim a tua presença. Ei, nós não podemos esquecer, porque quando esquecemos da onde Ele nos tirou, nós não conseguimos dar valor aonde nós estamos, e a ingratidão invade o nosso coração, e nós nos tornamos um deserto no meio de um jardim. Eu entrei dentro do carro, e o Espírito Santo guiou meu coração para ligar uma canção. E eu liguei o rádio do meu Uno 2011. Passei uma música, passei outra música, e o Espírito Santo falou: ouve. Começou a tocar aquela canção que diz assim: algemado por um peso, ó quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me Jesus. De paz Ele encheu o meu coração. E quando eu ouvi aquilo, um filme passou pela minha cabeça. Eu me lembrei dos dias maus. Me lembrei quando a felicidade não era a minha realidade. Me lembrei de quando eu chorava de dor e não de alegria. E um filme passou na minha cabeça, e quando eu olhei aquela igreja lotada de gente, eu entrei na igreja, cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eu assumi o púlpito, eu contei para a igreja exatamente o que eu falei para vocês agora. A igreja no primeiro momento se assustou, achou sinceridade demais, mas se tratava de um menino que com 28 anos ainda é um menino, que ainda precisa de Jesus todos os dias, que não aprendeu a pregar sozinho, que ainda não aprendeu a viver sem o Espírito Santo, e que quando se esquece, o Espírito Santo lembra quem tu era, Dave, e ele não precisa dizer mais nada. Lembra quem você era antes dele chegar? Se você esqueceu,